Inclusive, Hum. inclusive você nunca nem chegou a comentar isso, não sei se vai valer a pena você continuar com isso, mas você já chegou a comentar do silêncio dos nossos adversários com o nosso desempenho eleitoral? É, porque eles costumam sempre falar que a gente acabou depois das eleições, né? Da última eleição que foi eleito o Kim e o Guto, mas eles ficaram semanas. É, viu só, diminuiu a votação. Não foi tanto porque eles não achavam que ia eleger, né? Não acharam que o Kim ia Uhum. eleger, o Guto ia eleger. Mas dessa vez, realmente causou um certo incômodo. Sim. Ah, Um é natural. incômodo, assim, eles são pequenos ainda, só elegeram vereadores, a gente elegeu um monte. E vem para outra questão, Renan Santos, o clima de todo mundo perdeu nessa eleição. Assim, os canais de esquerda, eu voltei a assistir a Esgotosfera, eles estão, assim, declarando derrota já da esquerda no Brasil. Ah, mas Um isso. apocalipse fascista para eles, sabe? Eles acham que foi um apocalipse fascista mesmo? Eu acho isso muito Uhum. bobo da parte deles, porque assim, é meio claro que nas capitais eles perderam desempenho, né? A gente sempre tem que lembrar que na eleição de 2020, por exemplo, o vereador mais votado de São Paulo foi o Suplicy. Só que sempre tinha, eu sempre dou esse exemplo, galera, eu não estou sendo preconceituoso aqui, sempre tem uma espécie de mulher do PSOL, ou uma mulher trans do PSOL, né? Vou colocar aqui, ou uma travesti do PSOL que ganha, e assim, você nem sabia o nome dessa pessoa, essa pessoa pinta nas eleições, leva esse voto aí e jogo que segue. Não teve isso nessas eleições, né? Houve as esquerdistas, as direitas e tal, só que a esquerda caiu para um nicho, acho que isso tá nítido. Não foi bem nem no executivo, tampouco no legislativo. Nos interiores, aquele tipo de prefeito do PT, sabe, que pega a prefeiturinha, como tinha no Nordeste, esse cara foi varrido. Ainda existe, claro, mas o PT hoje é um partido com menos prefeituras que o PSDB. Aí, Imagina. isso complicou demais para eles, né? Realmente foi uma derrota muito grande para o PT. Uhum. Que mostrou uma fraqueza, acho que tem até um editorial, não sei se do Estadão, da Folha, falando que, pô, o Lula é muito menor do que parecia. Muito menor do que parecia. Porque as pessoas dependem do Lula, a esquerda está ainda dependendo do Lula e já não traz os mesmos votos, não traz a mesma liderança. Não é mais a mesma coisa, e ela tá presa nisso. E acabou o Lula, acabou a esquerda no Brasil. Essa é a Posso entrar aí? Você acha que eles estão culpando o quê? Eu vi muitas pessoas da Centrão. esquerda. Eles estão com a mesma, Não, eles estão com a mesma perspectiva da gente e do bolsonarismo. O bolsonarismo, eles tiveram eles foram muito bem nessa eleição, mas eles estão com um gostinho de derrota porque o Centrão foi muito grande, foi muito bem. O Centrão ficou muito grande, as emendas que ganharam a eleição. E, inclusive, já começa algumas conversas do núcleo duro. Eu digo núcleo duro, eu de vi uma quem? live com o Eduardo Bolsonaro, Trelli, aquele pessoal do Quinto Elemento, que são mais próximos ao Weigarten, a Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, falando que, pô, vale a pena a gente ter um candidato a presidente da direita? Vale a pena a direita ter um Bolsonaro, alguém assim, e ficar se desgastando? Não é melhor você se aliar com o Centrão e ficar com um espaço maior e poder fazer Olha, mais coisa? senhor José Valdir Júnior Ramos. José Valdir Ramos Júnior. Não era o que nós falávamos em 2018? Ora, deixa um Temer ou qualquer tranqueira do Centrão, um próprio Alckmin lá, enquanto que o nosso campo político crescia com Lava Jato. Porque é o seguinte, era paradoxal, um presidente do Centrão, como ele era a situação, a direita ficava sempre na oposição com a rua, com a ideia de que a rua resolve. Então você teria assim um Alckmin se ganhasse a eleição de 2018, lógico, é uma volta no tempo. Mas ele seria um presidente muito fraco. Ele não teria coragem de fazer as coisas que o Bolsonaro fez por ser ele o presidente do campo da direita. Olha quanta Porque coisa o Temer fez, não, tendo 6% de aprovação. sim, As reformas, passou o quê? Trabalhista? Só não passou tra Previdência porque tentaram, porque teve as denúncias lá, né, contra ele. trabalhista, a PEC do teto, a trabalhista incluía do imposto sindical. Cara, um ajuste cambial, um ajuste das contas públicas fenomenal que brecou a crise econômica que o Brasil passava, tá? Novamente, aquelas coisas, né? O Brasil ainda vai lembrar, pô, esse governo aí, houve um pequeno surto de governo sério ali naquele período, né? E o Bolsonaro sequer conseguiu manter o mesmo ritmo de reforma de um governo de 6% de aprovação, que era o governo Temer. Fez a Então, primeira reforma, passou com aquela briga, já estavam querendo tirar ele, porque ele estava colocando todo mundo contra o Congresso.
Isso. Passou as duras penas, passou a 471, passou a reforma da Previdência. Eu acho que realmente não vale a pena para a direita ter um candidato que ganhe. Só que aí talvez o que eles estejam querendo dizer, sabe o que é? É solta o Tarcísio. Solta o Tarcísio ganha. Porque o Tarcísio é considerado por eles uma figura do centrão. E aí eu queria pedir para você botar na tela, porque basicamente outra previsão nossa que deu certo. Lembrem, galera que tá aqui no chat, eu falei isso semana passada, ó, vai sair já a pesquisa presidencial nos próximos meses, eu falei, e o Marçal vai aparecer entre 10, 15, 20%. Batata, pesquisa. O Marçal apareceu com 18%, se eu não me engano, uma pesquisa presidencial, tá? E o Tarcísio apareceu com 15%. É importante mostrar isso aí, tá? Pra galera entender o tamanho do problema Marçal. Essa pesquisa da Quest. Da Quest. A Quest, eu falo. Essa pesquisa também mostrou outra coisa que a gente falou, Júlio, que o Marçal é muito mais forte fora de São Paulo do que dentro de São Paulo. Ah, isso era meio óbvio, né? Uhum. É um fenômeno dos interiores. Essa aqui? Ó, isso. Quest, pesquisa, mostra Lula à frente, Marçal e Tarcísio empatam em segundo. Se a eleição fosse hoje, o bolsonarismo estaria dividido entre o coach e o governador de São Paulo. Aí vamos lá. Sabe quem tá assistindo isso de camarote? Capitão? Falou, né? Estou assistindo de camarote. O Dirceu. O Dirceu, claro. Não, pro Dirceu isso é maravilhoso, porque o que acontece com uma briga dessas? É uma briga que divide o campo adversário e faz com que o campo de adversário se mate numa disputa fratricida mesmo. Porque você pega um cara como o Marçal, ele não tem... Ele faz com os bolsonaristas, vamos ser honestos, que os bolsonaristas fizeram com todo mundo, né? Ele vai pro cancelamento, ele usa mentira, ele ataca, ele mobiliza, e o bolsonarismo, cara, penou na mão dele. Olha aí a pesquisa, ó. A Quest ouviu 2.000 pessoas, ou seja, blá blá blá. É antes do primeiro turno, ou seja, os efeitos do laudo não pegaram o Marçal. O levantamento mostra a divisão do eleitorado que votou em Jair em 22. Entre os apoiadores do presidente, 33 escolheriam Marçal se a eleição fosse hoje, 32 Tarcísio. Já Lula conseguia manter cerca de 71% de seus eleitores. Outros 6 migrariam para o coach, 5 para o governador. Cara, isso aqui não é um apocalipse para a esquerda? Isso aqui é um apocalipse para a esquerda. Eu não digo que é horrível para a esquerda. Eu não digo que isso é um apocalipse, Júnior. Eu acho que a esquerda tem... Eu não vou ser tão animado. Eles acham que é. É que eu acho que, assim, eu entendo o plano do Zé Dirceu. Eu entendi. Há uma entrevista do Zé Dirceu que ele explica... É óbvio que você entende o plano do Zé Dirceu, né, Dirceuzinho? Meu papai, né? Preciso falar. Preciso falar com ele. Mas, assim, eu entendo o plano dele. O Zé Dirceu deu uma entrevista que não é de hoje. E na entrevista ele fala o seguinte. Olha, a gente está governando, mas não há meios de, vamos dizer, exercer governabilidade e do governo tocar sequer política econômica. Então, repara que o governo Lula, ele se comporta muito parecido com o governo Bolsonaro em vários temas quando eles dizem que não tem meios de governar. Um exemplo disso é quando o Lula brigou com o Campos Neto para fazer política cambial. Né? Ele, olha os juros, não sei o que, política cambial, política de juros e tal. Não consigo. Eles fizeram toda uma campanha de cancelamento do Campos Neto, tentaram tirar o cara de lá, agora colocaram o Galípoli, mesmo o Galípoli teve que se ajustar aos mercados. Ou seja, eles tentaram um troço, não rolou. Eles fizeram um ajuste fiscal deles, agora a maneira deles, eles jogaram o lixo-a-pec do teto, fizeram um ajuste por meio do aumento da taxação e da arrecadação. Isso está recompensando eles, porque o governo está cheio de dinheiro em caixa. A real é que eles realmente conseguiram encher o governo de dinheiro e estão aumentando gastos públicos. E isso está vamos dizer, se transformando no curto prazo em uma pequena melhora na economia, tá? Isso precisa ser dito. Saiu pesquisa que mostrou um crescimento expressivo, vamos botar em aspas, né? Não é expressivo, tipo, o Brasil tá bombando, mas houve uma melhora nas condições de emprego e tal, porque eles A previsão do PIB tá indo para cima, né? Tá indo para 3% já. Quase. Então, assim, isso vai ser uma forma deles venderem o Lula. O que o Dirceu colocou? O Dirceu falou, olha, a gente não tá conseguindo governar direito porque o Centrão tá muito independente. O Centrão tá muito independente por causa do orçamento secreto. Quem instituiu o orçamento secreto foi o Rodrigo Maia, junto com os caras dos principais partidos do Centrão, ali, à época, o Arthur Lira, Ciro Nogueira, o pessoal do Republicanos, o pessoal do então PSL que virou no Brasil, em que eles viram que o Bolsonaro era muito fraco, e essa foi o surgimento desse problema. Eles viram que o Bolsonaro era muito fraco, o Bolsonaro não conseguia governar, e o Bolsonaro estava atemorizado com um permanente, vamos dizer, impeachment que não viria. E na verdade, esse impeachment não viria. A gente tentou o impeachment do Bolsonaro, a gente trabalhou por isso, e aí o Bolsonaro fez uma coisa que nenhum presidente fez, assim, que foi entregar tudo de uma vez. O Bolsonaro catou e saiu entregando tudo de uma vez, assim. Então, quer o orçamento inteiro? Pega tudo aí pra você, então, pô. E ele deu tudo pros caras.
Ele deu orçamento secreto, ele deu ministérios à vontade. E o que os caras prometeram pro Bolsonaro? Ora, Bolsonaro, nós vamos te dar uma reeleição. Porque o que os caras imaginavam? Aí eu tô falando até a imaginação deles mesmo, porque eu conversei com alguns desses figurões. Eles achavam que com o orçamento secreto eles destruiriam aquela base de compra de votos feita por governadores em cidades do interior. Tô falando aqui muito Bahia, tô falando Minas, aqui Minas já tava com o Zema, mas Nordeste em geral, tá? Região Norte também, um pouco de Goiás, um pouco do Tocantins, tal. E eles imaginaram que com base nisso, eles iam fazer base eleitoral para eles, e aí eles vão tirar uma votação do candidato da esquerda, né? No caso, na época, Haddad ou Lula, e aí eles se manteriam no poder com esse esquema. O que ficou provado? O Bolsonaro investiu demais nesses caras, mas muito. Cara, assim, o investimento de campanha foi gigante. Um determinado período, quando o auxílio emergencial subiu para R$ 600 no período da pandemia, o Bolsonaro teve o ápice de popularidade dele. A popularidade dele deu um salto ali. Mas conforme o tempo foi passando, o desgaste dele também aumentou. E isso aí não foi mais suficiente. E outra coisa, esses caras eles começaram a usar o dinheiro do orçamento secreto para se alimentar. Mas tão logo o Lula apareceu na eleição, foi mais fácil para esses deputados que se diziam aliados do Bolsonaro fazer vista grossa e deixar o eleitor votar no Lula e nele, do que ficar dando murro em ponto de faca, porque o eleitor à época... Eles não perderam nada com a derrota do Bolsonaro, eles conseguiram dinheiro, eles conseguiram o poder, porque o Bolsonaro entregou tudo para eles, tirou o poder do Poder Executivo, o Poder Executivo hoje não faz quase nada, o poder tá todo no Congresso e no STF. Isso. E eles continuaram com o prêmio, o Bolsonaro perdeu, eles levaram os votos do Bolsonaro, que assim, eles entraram com muito voto de campeão de voto, né? Ganharam de novo agora, no governo Lula, eles conseguiram ganhar também, com apoio da máquina do Valdemar, do PSD e tudo. E eles continuam com o poder. Agora tá o Lula tentando travar eles através do Dino, né? É. O Dino travar as emendas secretas, mas não tem mais jeito. Agora eles estão com muito poder, muito dinheiro, Renan. E aí, o que é o plano do Dirceu? O Dirceu falou numa entrevista, acho que foi no final do ano passado, em alterar a correlação de forças. E alterar a correlação de forças mediante, basicamente, botar o STF no cu desses funcionários. Né? Desculpa usar. Eu tenho que parar de falar palavrão. Esse palavrão foi completamente necessário. Eu nem revoltado todo, só botei um palavrão. Tem que me policiar. Peço desculpas aí, pessoal. O Dino, assim, botar o STF na cola dos adversários diretos. E o STF começou a fazer isso, né? De modo a botar medo nos caras e fazer com que eles recuem